Robinson Faria é o candidato à reeleição para o Rio Grande do Norte, para o governo do estado pelo PSD. Natural de Natal, Robinson é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O candidato entrou para a política em 1986, quando foi eleito deputado estadual pela primeira vez, cargo que ocupou até 2010. Nos 2 últimos mandatos como deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa. Em 2010, Robinson foi eleito vice-governador e, em 2014, governador do estado. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, está no ar a sabatina no Minuto 96 FM com os candidatos ao governo do estado. Essa noite nós vamos sabatinar o atual governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, candidato à reeleição, e desde já agradeço a presença dele aqui nos nossos estúdios, estúdio da agência digital Ponto Criativo. Nessa noite, sabatina, vou contar com a presença, a participação dos jornalistas Enio Cinedino, diretor da 96 FM, e o professor Marcos Aurélio de Sá, ele que é jornalista, colunista também da 96 FM. A dinâmica é o seguinte: no início da sabatina, o candidato Robinson Faria terá 2 minutos para uma breve apresentação e, na sequência, nós iniciamos as perguntas. Boa noite, candidato. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Enio. Boa noite, professor Marco Aurélio. Boa noite a você que está em casa. Obrigado por esse momento aqui de poder conversar com o povo do nosso estado. Sou candidato à reeleição. Quero dizer ao nosso estado, ao nosso povo, ao povo do RN, que assumi um estado no momento mais difícil da sua história. O estado totalmente endividado, da região Nordeste, o mais falido era o RN. Isso está confirmado através de números nacionais. A crise, ao mesmo tempo, do Brasil. Aqui, 7 anos de seca, e foi assim que eu comecei a minha governança. Mesmo assim, fizemos um governo que podemos hoje surpreender e até fazer um convite a você que está em casa a conhecer que governar na maior crise que eu governei e conseguir realizar mais de 1.000 obras e poder convidar a você a conhecer cada uma delas e poder falar com toda veracidade, falando aqui com toda honestidade, de que governei superando a crise. Foi um governo de superação. Fui obrigado a governar o passado que recebi, da herança maldita, um estado quebrado. Governei o presente, que foi enfrentamento à crise econômica do Brasil e do estado, e governei o futuro, planejando o estado, que eu não pude falar durante 4 anos, porque não teve oportunidade, primeiro trabalhando muito tempo, e quando ia dar entrevista, infelizmente, não deixavam falar das obras que estavam nascendo no governo, apesar da crise. E hoje espero ter oportunidade aqui, não só aqui, como em outras entrevistas, em outros debates, eu poder mostrar a verdade. Eu vou fazer a minha campanha, vai ser a campanha da verdade. Mostrar o que eu pude fazer como governador. Na educação, um estado que recebi, uma educação que estava com demandas reprimidas, que não tinha uma escola em tempo integral, era um placar 0. Hoje temos 49 escolas em tempo integral. Convocamos 5.000 professores. Escola estadual técnica, aquela que gera emprego mais rápido para o jovem, que é o IFRN federal, temos nosso IF estadual. Eram 0, hoje são 9. A saúde, a construção de 5 hospitais regionais com cirurgias ortopédicas. Todos dependiam do Valfredo Gugel. E hoje todos são operados em Pau dos Ferros, são operados em Mossoró, são operados em Caicó, em Currais Novos. Construímos 120 leitos de UTI. E com isso, eu acabei com a tão famosa fila da morte. Hoje ninguém morre mais no estado por falta de leitos de UTI. Programa social, o maior da história do RN até hoje. 1 milhão de refeições por mês. Nós sabemos que temos o estado em crise, desemprego. O setor primário, com a crise, foi dizimado o emprego na área rural. Então muita gente ficou desempregada até sem dinheiro para comer. E nós tivemos que cuidar dessas pessoas. E criamos restaurantes populares, lancei o Sopa Cidadã, que é o jantar, por apenas 50 centavos. Lancei o Café do Trabalhador por apenas 50 centavos. Somando todos esses 3 programas, restaurantes que eu aumentei, só em Natal foram mais de 10. Dá um total por mês de 1 milhão de refeições. Na cultura,
investimos 50 milhões de reais. Posso depois detalhar quais foram essas obras. O senhor vai ter oportunidade durante o programa, candidato. Obrigado por sua apresentação inicial. E o senhor fez referência na sua apresentação, mas eu lhe pergunto, o senhor prometeu colocar um birô, o Valfredo Gugel, como compromisso para melhorar a saúde. Isso lhe gerou muita cobrança da população. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz da saúde pública, diante, inclusive, das limitações orçamentárias. Agradeço a sua pergunta, Diógenes, porque realmente eu prometi e reafirmo aqui que disse que iria colocar um birô dentro da saúde. Mas governar significa aprender. Você aprende governando, nos erros e nos acertos. Quando eu entrei no governo do Estado, eu fui conhecer a temática da saúde, em que você quebrava uma perna em Mossoró, ou quebrava uma perna em Pau dos Ferros, e você tinha que vir se operar em Natal do Valfredo Gugel. Então, o Rio Grande do Norte tem 3,5 milhões de habitantes. Então, a saúde não é só o Valfredo Gugel. Nenhum Valfredo, nem 2, nem 3, porque todos ficam em Natal. E quem quer ser operado lá em Pau dos Ferros, ou em Caicó, ou em Currais Novos, ou lá em Mossoró, que o Estado também não tinha condições para cirurgias ortopédicas, não tinha nem tomógrafo no Hospital Tarcísio Maia, Mossoró. Então, eu fiz 6 hospitais regionais, com atendimento pleno de urgência e emergência, com cirurgia ortopédica. Então, eu vi que ao invés de eu botar um birô no Valfredo, eu coloquei com o birô foi nas regiões, de cada região do Estado, onde hoje temos cirurgias de emergência nessas 6 regiões. E com isso, o birô do Valfredo não foi necessário, porque o birô do Valfredo foi transformado em 6 birôs, em 6 regiões do Estado. Então, hoje o Rio Grande do Norte vive um momento em que nós podemos nos orgulhar de dizer da tranquilidade de um pai de família que tem um filho acidentado lá em Pau dos Ferros, que atende 40 municípios, não ter que vir para Natal e passar 2, 3 meses no corredor do Valfredo Gugel. Mas nem tudo foi um mar de rosas, né, governador? Há muita reclamação também, né? Isso começou agora, Diógenes. Então, o resultado vai começar agora. Por exemplo, Macaíba não nasceu uma criança há 6 anos. Inaugurei a sua maternidade de volta. Tudo isso é uma conquista. Em Pau dos Ferros já fizemos 600 cirurgias. Imagine só, vamos aqui falar, e eu convido a você a conhecer o Hospital de Pau dos Ferros. Vá lá conhecer, vá lá ver. A UTI que fiz em Pau dos Ferros não é diferente de nenhuma UTI de hospital privado de Natal, tanto a de Caicó como a de Mossoró. Qualquer hospital privado mais caro de Natal não é superior à sua UTI das UTIs feitas pelo nosso governo nos hospitais do interior. Então, imagine só, Diógenes, vamos aqui fazer um exercício. 600 pessoas foram operadas em Pau dos Ferros. São pessoas do Encanto, de São Miguel, de cidades vizinhas daquela região do Alto Oeste e um pouco do Médio Oeste. Onde estariam uma hora dessas essas pessoas? Estariam aqui em Natal, no Valfredo Gugel, no corredor, esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando fosse operar, ia ter já traumas pro resto da vida. Então, a saúde, esse legado, construção de 120 leitos de UTI, vou inaugurar um centro de citopatologia, que é o câncer preventivo do colo do útero da mulher, que mata muitas mulheres. Aqui na Polícia Militar de Natal, tem um hospital, estava parado, estava fechado, já inaugurei um centro de diagnósticos com ressonância magnética, com mamografia. Então, diagnóstico também é importante na saúde, que é a saúde preventiva. Acho que a saúde será, e vou provar isso, e vou convidar você a conhecer. Vá lá em Caicó. Caicó sonhou durante muitos anos com o seu hospital funcionando na plenitude. Hoje, ninguém mais sai de Caicó para Natal. Enio Cinedino. Candidato, acho que no ano de 2015, o Ministério Público fez uma recomendação ao senhor para exonerar servidores, inclusive servidores efetivos, para resolver o problema da folha salarial. Depois, o Ministério Público ingressou até com uma ação acusando o senhor de improbidade administrativa. E, mesmo assim, o senhor não mudou, o senhor resistiu e não exonerou e não demitiu nenhum funcionário público. Aí a gente fica pensando, entre a razão e a emoção, o senhor se arrepende de não ter demitido nenhum funcionário público? Não, eu me orgulho de não ter demitido um só pai de família. Apesar da lei me facultar esse direito, alguns governadores demitiram com o pretexto de choque de gestão. Você demitiu um servidor, um enfermeiro,
um policial militar, um médico, que passou no concurso e que não foi ele quem quebrou o Rio Grande do Norte. Então, o servidor que ia pagar a conta de gestões que durante décadas, 50 anos, 60 anos, das famílias Alves, Maia, Rosado, que quebraram o Estado. O senhor ao teve servidor, auxiliares, o senhor teve apoiadores na Assembleia que defendiam que alguma coisa tinha que ser muita feita, gente, inclusive Diógenes, a exoneração de eu servidores. fui muito aconselhado para demitir. Chegava até a dizer uma frase que eu considerava uma frase terrível. Governador, se você demitir agora, no primeiro ano, daqui a 3 anos o povo já esqueceu. Eu disse, não se trata de esquecer, não se trata de ganhar eleição, não se trata de popularidade. Aqui é o meu pensamento, é a minha convicção, é o meu coração de governador, de pai. Eu não quero ver um pai desempregado. Eu não quero levar na minha consciência, pro resto da vida, que eu botei o Estado com a folha em dia, à custa de pais de família, de mães de família, que não tem nada a ver com essa história da quebradeira. Mesmo com o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, governador? Mesmo, por quê? Por quê, Deus? Porque eu perseverei. E aí hoje a folha está em dia. Eu tinha um prazo para o Estado se recuperar. Eu apostava nesse prazo. Eu tenho equipe técnica competente. Então eu achei que lá na frente eu iria resolver a questão da folha sem ter que demitir. Era muito fácil, logo no começo, no ano de mandato, eu já dou uma canetada. Não foi uma aposta arriscada? Foi uma aposta arriscada, mas foi uma aposta justa. Foi uma aposta humana. Foi uma Quando o aposta solidária. quando o senhor vê hoje, candidato, esses mesmos servidores que o senhor deixou de demitir, deixou de colocá-los na rua, no caso, criticando o seu governo por eventuais atrasos de salário e tal, não bate o arrependimento, não? Não bate. Porque todos são, mesmo criticando, eu bati no peito, igual faz um jogador de futebol. Eu puxei para mim o desgaste. A responsabilidade. Assumi esse papel até de pagar por esse preço de desgaste, mas eu acho que a minha consciência, a ambição de ser governador, ou até de ser presidente da República do país, para mim não é maior do que a minha consciência. E a minha consciência dizia que eu jamais deveria mandar para casa 20 mil pais de família. E isso não me arrependo. Mesmo esses servidores hoje me criticando, não reconhecendo o meu gesto, mesmo com a folha que já está em dia, faltando pouquinho de nada do 10º, perseveramos, temos a menor folha do Brasil de cargos comissionados. O Acre, professor Marco Aurélio, aqui do lado não, bem longe daqui, no norte, que é um estado pequenininho, um antigo território, tem 4 mil cargos comissionados de hoje. Nós temos 1.600. Somos a menor folha de cargo comissionado do país. A menor do Brasil é o RN. Um estado que enxugou. Auditei a folha, mas para corrigir o quê? Corrigir as anomalias, irregularidades. Fiz um censo com o governo federal, com o Ministério da Previdência, com biometria. Então, o que tinha de irregular na folha eu tirei. Agora, demitir, arrancar o pescoço, arrancar a cabeça, degolar um pai de família servidor, mesmo ele não votando em Robson, mesmo ele criticando Robson, eu mantenho a minha posição de não ter me equivocado. Ao contrário, a minha consciência está em paz. E eu vou levar para o resto da minha vida, comigo, essa é a minha decisão. Acho que eu agi certo e não me arrependo. Antes da pergunta do professor Marco Aurélio, só para pontuar, o senhor falou que falta um pouquinho só do 13º do ano passado, mas já tem gente preocupada com o 13º desse ano. E o Jorge Cid e também o Eduardo Oliveira perguntam, quando é que o senhor pretende pagar pelo menos 40% do 13º deste ano? Alguns já estão sendo pagos, da educação está sendo paga, alguns órgãos estão sendo pagos já o próximo ano. Já o desse ano, Marco, 2018. O 2017 só não está em dia porque o TCE daqui, Tribunal de Contas do Estado, entrou com uma ação para que eu não pudesse fazer uma operação de permuta de royalties por ICMS do Fundo Garantidor do Estádio Arena das Dunas, que só serviu para uma Copa, para endividar o Estado e para ter 3 jogos de futebol aqui em Natal. O resto da conta ficou para o povo. O povo está pagando essa conta. Então, existe uma operação que foi feita, inclusive, por vários governadores. Marcos sabe disso, Marcos é economista. Inclusive Iberê, final de mandato, nem foi reeleito, ele assumiu o mandato, ele fez uma operação igual a que eu fiz, de adiantamento de receita de royalties. Com o Robson, não deixaram fazer. Deixaram com Vilma, deixaram com Iberê, deixaram com vários governadores. Comigo entraram com ação impedindo o Estado para fazer a operação de receita
de adiantar os royalties e poder botar a folha em dia. Esse ia ser para o 10º. Não era para gastar investimento em obra, não. Era para pagar o servidor público. Estamos nos defendendo da ação para poder, lá no BNDES, trocar do Fundo Garantidor, que é do Arena das Dunas, do Estado do Arena das Dunas, trocar o royalties por ICMS, que é até mais seguro para o próprio BNDES. Porque o royalties está em queda no Brasil, está em queda, o petróleo está em queda aqui no RN. Professor Marcos Aurélio de Sá. Governador Robson, o senhor assumiu o governo 4 anos atrás, depois de ter feito uma campanha praticamente sozinho, sem respaldo de grandes lideranças políticas, praticamente contavam-se nos dedos os prefeitos que o apoiavam. O senhor ganhou a campanha, digamos assim, no gogó, praticamente sozinho. Assumiu com muito entusiasmo, muita confiança e excesso de otimismo. O senhor certamente, parece, acredito, esperava contar com um grande apoio federal. Era um aliado do ex-presidente Lula, que havia acabado de reeleger Dilma Rousseff. O senhor teve o apoio de Lula aqui na sua campanha, mas ao chegar ao governo, esse respaldo lá de cima falhou. O senhor assumindo hoje, sendo reeleito hoje, assumiria com o mesmo otimismo e a mesma confiança de que tudo ia correr muito bem? Olha, eu sou um ser otimista. E foi esse otimismo que está na minha essência que me colocou aqui para poder prestar contas do Estado que eu peguei quebrado e poder convidar o povo a conhecer 1.200 obras. A primeira capital do Brasil 100% saneada, o anel viário metropolitano e por aí vai. Mas a pergunta de Marco Aurélio é muito inteligente. Eu assumi também esperando um apoio em Brasília. Só, Marcos, que o palanque que é desarmado quando acaba a eleição, e que é normal, o Ceará, quando acaba a eleição, o palanque é desarmado e a classe política se une em favor do Ceará. Em Pernambuco também, na Bahia também. No RN não. No RN os que perdem a eleição ficam trabalhando contra o sucesso de quem está governando, ou seja, trabalhando contra o seu próprio Estado. Então o palanque foi desarmado em Natal, mas foi montado em Brasília. Então eu não tive praticamente ajuda do governo federal. Fiquei também sozinho até nessa questão. Tive que ser testado no meu governo, foi um governo de muitas dificuldades, porque nunca o governador na sua história foi tão testado como eu fui. E hoje eu conheço o Estado, hoje eu conheço os caminhos para consertar o Estado. Tanto é que estamos já praticamente quase 90% da governança já tranquila, já totalmente organizada. Mas falta um pouco mais. Por isso que eu sou candidato para concluir a minha missão. Brasília montou-se o palanque da sabotagem. A sabotagem, eu posso até contar um caso bem específico. Em 2017, final de ano, estava com o dinheiro aprovado lá no TCU, numa sessão extraordinária, com a ajuda do presidente Temer, do deputado Fábio Faria, para pagar a folha dos servidores. E quando o TCU aprovou, eu comentei a ingenuidade, Diógenes, para tranquilizar o servidor e anunciar o calendário de pagamento. Pronto. No outro dia começou lá uma guerra de bastidores em Brasília, se até de diálogos de alguns senadores com membros do TCU, até num tom meio áspero, porque tinham liberado o dinheiro para o governador pagar o servidor do RN. Ou seja, até isso eu trabalhei. O senhor tem dito isso com uma certa frequência nos debates, nas entrevistas, mas ninguém veste a carapuça, né? Vários parlamentares. Quem tem coragem apesar, viu, Diógenes, até agora, de toda a bancada, não ter se manifestado oficialmente. Não emitiu uma nota a respeito. Mas individualmente, o senador Zé Gripino se manifestou. Sim, sim. Ontem aqui na Sabatina, a senadora Fátima disse que não vestia essa carapuça. Garibaldi também chegou. Eu estou citando alguns nomes porque eles foram a público a rebater essas declarações do governador. Mas eu aproveitando essa pergunta de Marco Aurélio, mas é fácil. Está na linha. É fácil de responder, então. Sabe como? O cheque estava pronto. Se foi dado para o Rio de Janeiro, o mesmo cheque, a mesma medida provisória, foi dada para o Rio de Janeiro, foi dada para o Rio Grande do Sul. Por que o RN não teve direito? Por que só o RN não recebeu? Porque houve pressão política.
contra o RN. Está claro. Não precisa de você jogo de O senhor pode palavras. dar nome aos bois quem realmente trabalhou contra As famílias, o senhor disse que sabe de as diálogos. famílias, O senhor sabe de diálogos. as Quem? famílias, vou responder. As famílias que estão aí apoiando o candidato Carlos Alves, o primo do que eu derrotei. Sua ex-aliada e agora adversária Fátima Bezerra já lhe chamou de traidor e de incompetente. Errou de aliada em 2014. O senhor se arrepende da aliança com o PT na última eleição? A senadora Fátima Bezerra, ela agora resolveu me atacar. Primeiro, ela governou comigo. Quando eu estava no governo, eu era o mais competente de todo mundo. Primeiro, ela queria ser senadora de Henrique. Vamos aqui relembrar a Fátima. Você se ofereceu a Henrique o tempo todo. Só que Henrique desdobrou. Chamou até o presidente nacional do PT para uma reunião no Hotel Monza para pressionar Henrique para ser a senadora de Henrique. Ela queria ser a senadora de Henrique Alves. Só que Henrique não quis. Preferiu Vilma. Depois ela tentou ser a senadora de Vilma. Vilma não quis. Aí sobrou somente Robson. Aí ganhou comigo. Perdeu 3 vezes Natal, só venceu comigo. Então ela deveria até agradecer o seu mandato de senadora ao governador Robson Faria. Porque ela foi derrotada 3 vezes, com o apoio de Lula, com o apoio de Vilma, com o apoio dos Alves, com o apoio do prefeito natal na época, Carlos Eduardo, e perdeu. Só venceu com Robson. Mesmo sendo candidato que não era acreditado que poderia vencer as eleições. Agora ela fica atacando, por exemplo, ela fala muito de segurança pública. O seu mandato de senadora, para que se viu? Não colocou um tostão, ela não tem autoridade moral para falar de segurança pública do meu governo. Porque o mandato dela de senadora era para ajudar o RN, não era ajudar só o governador Robson, era para ajudar o povo do Estado, que sofria, como o Brasil sofre até hoje, uma grave crise de segurança pública nacional. E ela não colocou no seu mandato uma moeda de 1 centavo para a segurança pública. Portanto, Fátima, você não tem nenhuma autoridade moral para falar da segurança pública do meu governo. Você não ajudou. Quem não ajuda, com mandato de senadora da República, não abriu as portas, não deu condições, não ajudou o Rio Grande do Norte a ter recursos para a segurança pública, portanto, você não tem moral nenhuma para atacar o nosso governo. Eu só queria explicar ao nosso internauta que de vez em quando aqui eu apareço com o dedo assim apontando, mas é para organizar aqui a ordem das perguntas. Tá certo? Se você tiver, Como a gente vai fazer? Peço desculpa a você, Diógenes. Se você achar que eu estou passando do tempo, pode interromper. Não. Pode interromper. Eu vi uma imagem aqui, eu apontando, mas era para combinar as perguntas aqui, a ordem das perguntas com os outros sabatinadores. Mas vamos lá. Marco Aurélio, Enio Cinedino. Candidato, o senhor falou em segurança. O número de homicídios deu uma baixada, né? Há quase não há mais fugas nos presídios. Mas mesmo assim, a sensação de insegurança continua. Hoje, por exemplo, uma pesquisa da Associação de Delegados apontou que mais 90% da população não se sente segura ao sair de casa. Na visão do senhor, o que é que falta efetivamente para mudar essa sensação? É percepção. Segurança é percepção, não é só número. Eu posso aqui apresentar 1000 números bons, conquistas novas, mas a população vai sempre pesar o sentimento da percepção. E o que é a percepção? A percepção é porque eu derrotei quem? Eu derrotei o candidato Alves, que é dono de uma televisão da família dele, que é a TV Globo, daqui local, que diariamente elegeu a segurança como se o governador Robson fosse responsável por toda ocorrência que acontecia na segurança do nosso estado. Então, se eu tiver uma em São Paulo, o culpado é Alckmin, se tiver um em Paris, o culpado é o presidente da França. Então, tudo aqui personalizar a segurança pública em cima da pessoa física do governador. Mas essa percepção em relação ao senhor não foi criada pelo senhor mesmo. Na campanha passada, o senhor disse que ia ser governador da segurança. Vou responder, vou explicar as duas, vou terminar esse raciocínio. Lá no Ceará, por exemplo, o Ceará está tendo chacina, está tendo morte policiais, o Ceará tem muito mais dinheiro do que aqui, dobrou o efetivo, o Enio. E a segurança lá está péssima. O Rio de Janeiro está com tanques de guerra na rua, está com intervenção federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, o povo não sai de casa. A questão da segurança é um problema nacional. Problema nacional, de legislação, de lei, audiência de custódia. Por exemplo, muitas mortes que tiveram no Rio Grande do Norte, os bandidos que mataram, assaltaram antes, mataram antes e foram soltos.
e mataram novamente. Então temos que ter um novo Congresso para mudar a legislação. E por que o Rio A Grande do Norte questão da está na lista maioridade. do topo dos Porque o Rio Grande do homicídios, Norte tem um governador chamado Robson Faria, que derrotou um membro do clã dos Alves. E aí resolveram se vingar da minha vitória, da minha eleição, para tentar jogar o povo contra mim. Com relação à sua pergunta que você falou, mas você prometeu que ia ser governador de segurança? Prometi e não vou mudar o que prometi. Mas sabe por que prometi, Diógenes? Porque quando eu comecei a caminhar naquela época, Henrique se aliou, a TV Alves se aliou ao governo Rosalba. Ele perdeu a campanha, mas sempre ele gostava de aderir aos governos. No meu não aderiu, mas aderiu a Rosalba, subiu a rampa. Eu rompi com Rosalba, com 6 meses de mandato, entreguei todos os cargos e fui para a oposição. A família Alves aderiu ao governo dela, portanto ela teve a TV aliada dela. Mas a segurança estava péssima, péssima. Estava tão ruim que o povo me impediu. Eu trabalhei no Alecrim, Marcos conheceu meu pai. Era comerciante do Alecrim, na Avenida 2, na padaria Cial. E lá eu comecei a andar um dia na caminhada, eu lembro muito bem esse dia. Fui visitar os comerciantes da Avenida 2, da 3, da 4, da 5, da 6. Eu trabalhei ali 20 anos na padaria Cial, foi criado ali. E os comerciantes que se lembravam do meu pai, Osmundo Faria, empresário que veio lá de Monte Alegre, trabalhou muito para gerar emprego e renda pelo nosso estado, eles me disseram: Robson, eu lhe vi criança aqui com seu pai. Se você for governador, cuide da segurança. Essa minha lojinha aqui só vende parafuso. Eu não posso contratar um empregado. Já foi assaltado 11 vezes. Eu conheci um posto, um dono da padaria em Açu, que foi assaltado 35 vezes. E tudo isso aconteceu antes de eu ser governador. Então, a população, quando eu caminhava, minha campanha foi uma campanha de pé no chão, não foi de helicóptero, não foi de jatinho, não foi de avião, foi de pé no chão. Então, eu ouvia o clamor do povo. E o clamor do povo me pediu para eu assumir a bandeira da segurança pública. E eu, em obediência ao povo que me colocou e me deu o mandato, foi o povo. Esse povo que me deu o mandato, disse: governador, assuma a bandeira da segurança pública. Então, talvez por conta disso, a cobrança foi maior. Eu entendo que realmente, na hora que eu disse, eu vou ser o governador da segurança, porque eu estava ali obedecendo, tão somente obedecendo ao sentimento das pessoas de desespero. Eu fui na farmácia aqui, no bairro do Planalto, um bairro pobre, um bairro humilde de Natal. Cheguei lá, encontrei uma mulher, uma mãe, estava ela e a filha, uma cara bastante sofrida, ela não me conhecia, eu estava no primeiro turno ainda, visitei ela, me apresentei a ela, ela disse: olhe, eu sou uma mulher pobre, essa farmácia aqui mal dá de comer a meus filhos, e eu fui assaltada 15 vezes. O governador, se você ganhar, dê um jeito na segurança. E eu botei lá o Ronda Cidadã, no bairro dela, no Planalto, quando me elegi governador do estado. Então você veja que esse drama já existia. Só que de lá para cá piorou. Piorou porque as facções estão mais ricas. Houve uma omissão federal também, Enio, da União, durante décadas, de cortar o orçamento das Forças Armadas. Tem que colocar isso aí. Outro ponto também que prejudicou muito que o Brasil está vivendo esse drama hoje, dessa guerra contra a violência. Com a falta de orçamento da Marinha, Exército, Aeronáutica e da Polícia Federal, prejudicou as nossas fronteiras. E com isso, chegaram comboios e comboios do PCC e outras facções para vender drogas no Brasil. Caminhões entrando, cheios de cocaína, de maconha, de crack e de armas. O PCC se associou às Farc na Colômbia. Quem me contou isso aí, numa conversa, foi o ministro Alexandre de Moraes, que hoje está no STF. Quando teve a rebelião de Alcaçuz, eu fui lá, pedi apoio a ele e ele me relatou. Ele que foi ministro da Justiça, não? E foi também da Segurança em São Paulo. Ele disse: governador, essa omissão de 30 anos enriqueceram as facções. Agora a guerra está declarada no Brasil. Não é só no seu estado, não. É no Brasil todo. O senhor falou em facções, me chama aqui outra pergunta que eu ia fazer ao senhor. A sua gestão foi marcada por crise no sistema prisional. Não é? Assistimos aquele no início de 2017, aquelas mortes, 26 mortes, e aquele caos em Alcaçuz, que chegou a ser até cogitada para fechar pelo senhor. Mas depois investimentos foram feitos e do caos ao case, no caso de Alcaçuz. Qual é a avaliação que o senhor faz do sistema prisional? Nós corremos risco de outra crise como aquela? Corria. Quando eu assumi, era fugas e mais fugas. Por quê? Havia
população carcerária, porque não houve investimento em presídios no passado. A ex-governadora perdeu o dinheiro que tinha para fazer o presídio aqui do Estado, até respondo o processo por isso. Eu construí o presídio Ceará-Mirim, fiz concurso para 600 agentes penitenciários, a Alcaçuz que foi feita no governo Garibaldi Alves, pelo secretário Carlos Alves, que é o secretário de Justiça, um presídio de papelão, sem nenhuma segurança, que você cavava com as mãos e fugia. Então eram os túneis, eram cavados ali na hora que queria. Então as fugas que aconteceram afetou a segurança do meu governo. Por quê, Enio? A pessoa fugia de Alcaçuz e ia fazer o quê? Matar, roubar, assaltar, vender droga. Então, a parte prisional, ela é 50% da segurança pública. E eu resolvi. Tem até um depoimento de um deputado do Ceará, que é um estudioso, o capitão Wagner, que ele veio aqui visitar em Natal o sistema prisional e viu a nova Alcaçuz que eu fiz, que o Fantástico fez a matéria, do caos ao case, e ele disse que o governador do RN, Robson Faria, está de parabéns. Hoje é o estado que tem o melhor sistema prisional do Nordeste. Deputado, capitão Wagner, quase foi candidato a governador do Ceará. Professor Marcos Aurélio. Governador, nos últimos anos, nos últimos governos, os índices de desenvolvimento econômico, o próprio índice de desenvolvimento humano do Rio Grande do Norte tem decaído. Foi nos governos, não apenas no seu, mas nos 2 ou 3 últimos governos. Que medidas o senhor está imaginando para fazer com que esses índices se recuperem, o Rio Grande do Norte atraia mais investimentos, mas as indústrias que fugiram do Rio Grande do Norte voltem, o comércio se reanime, a população passe a ter mais segurança? O que é que o senhor está planejando fazer caso venha a ser reeleito? Esse é um ponto que eu quero continuar governando o Estado. Por conta da sua pergunta. Dar um dia independência econômica ao RN. Pode parecer um sonho, mas não é. Marco pergunta, o Brasil caiu, o Rio Grande do Norte piorou na sua economia, empresas foram embora, o desemprego aumentou. Mas ninguém vai sair de São Paulo ou da Bahia para investir no RN se o Estado não oferecer segurança jurídica. Então nós quebramos muitos paradigmas. Por exemplo, o IDEMA, que era um órgão atrasado, que passava 5 anos, 6 anos, 10 anos para emitir uma licença ambiental. Nós somos hoje o maior produtor de energia eólica do país. Mas ninguém sabe que 2/3 dessas empresas nasceram no nosso governo, no governo Robson Faria. Por quê? Tem o IDEMA hoje ágil e já emitiu 12 mil licenças ambientais. A atividade do Camarão, a caça-cultura, estava condenada a ser extinta, a se acabar, porque não tinha legislação. Converse com qualquer dono hoje de empresa salina, de camarão, qualquer caça-agricultor, ele vai dizer quem consertou, quem salvou a nossa atividade, que gera 50 mil empregos, diretos e indiretos, foi o governador Robson Faria, porque criou a legislação e deu condições para que hoje nós não tenhamos mais risco da nossa atividade ela ser extinta. Então, queremos a lei do microcrédito, a lei das queijeiras, o turismo fortalecido, que alimenta 104 atividades, esse é um estudo mundial, do comércio e serviço, alimenta na economia mais de 50 atividades, é o turismo que cresceu 20 vezes no nosso governo. Então, nós começamos a criar um estado novo, uma ambiência nova. Por exemplo, no Camarão, você falou, nós criamos a lei do Camarão. A empresa Potemporã, que tem de embora para o Ceará, votou só de uma lapada, desculpa a palavra, o termo aí meu deteriorando meu. Canetada, uma lapada. De uma só canetada, o dono contratou 3 mil funcionários. Então, essa é a recuperação econômica do Estado, social e econômica. O microcrédito do empreendedor, tá, o pequeno empreendedor, gerou 60 mil empregos. O que é o microcrédito? Você vai lá na cidade, vai lá em Pau dos Ferros, vai lá em Jardim do Seridó, e você dá a oportunidade de uma pessoa que está desempregada abrir uma atividade comercial a juros zeros. Aí você abre uma padaria, são mais empregos, você abre um salão de beleza, abre uma boutique, e com isso você levamos emprego para 130 cidades. Enio Cinedino. Então, do pequeno ao grande. Nós trabalhamos do pequeno ao grande. Candidato, todos os candidatos... Me permite só Pois terminar. não. E o gás da indústria que eu criei, que a Petrobras
deu uma sentença que não ia dar mais o gás para a indústria. Você veja só, a Guararapes aqui, que gera 10 mil empregos, ia embora para o Ceará. A Coteminas, a Vicunha, não inaugurar a Porcelana Elizabeth lá em Goiânia, porque não tem o gás para a indústria. Aí eu queria o RN Gás Mais, outro órgão fomentador para nascer um parque industrial, evitar ir embora e gerar novos empregos. Nós estamos entrevistando os candidatos e todos eles afirmam que vão consertar as finanças públicas apenas com medidas de corte de gastos e melhoria na arrecadação. O senhor que está sentado na cadeira, acredita que isso é possível? Mas isso é conversa fiada, né? Conversa de quem não conhece nada do Rio Grande do Norte. Corte de gastos quais? Me aponte quais são os cortes de gastos. Nós temos o menor custeio do Brasil, o menor do país, é o nosso. Temos a menor folha de carro comissionado do Brasil. Já auditamos a folha 2 vezes. Então me aponte, candidato, qual é esse corte de gastos. O que eu podia cortar de gastos eu já fiz. Entreguei a residência oficial do governador, que era uma mordomia, um estado pobre como o nosso não pode pagar a casa para o governador morar. Uma mansão lá, com 100 quantos empregados, com o supermercado pago pelo povo, por você, que está me ouvindo agora. Todos os estados do Brasil têm a residência oficial. O Maranhão, por exemplo, o governador é do PCdoB, tem 2 casas oficiais, uma na cidade, um palácio, e outro numa praia, de praia, de residência, de verão. E ninguém fala nada. Eu fui o primeiro governador do Brasil, eu sou talvez o único do Brasil hoje que não moro na casa do governo. Então não há o que cortar. Mas E a melhoria na arrecadação, candidato? Eu perguntaria, governador, se o senhor disse que não há o que cortar, mas os poderes legislativo e judiciário não estão tendo dinheiro demais, dinheiro que está faltando no executivo? Aliás, só para pontuar a pergunta de Marco Aurélio, a participação do nosso internauta, o Leonardo Machado está dizendo aqui, se pegou o Estado quebrado, por que o 1/10 dos poderes não foi reduzido e ao invés disso ele só aumentou? Vai na linha do que Marcos Quando perguntou. assumiu o mandato do Estado, o Marcos perguntou muito bem. Os poderes E o Leonardo Machado Os aqui. poderes, todos eles, que foram parceiros do meu governo, quero aqui até elogiar, tem que ser muito justo, o Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia, foram cooperativos com o governador em muitos momentos, aceitando até a redução de repasse para poder ajudar o Estado a pagar a folha, a minimizar os problemas do nosso governo. Agora, o que eu sou contra é os poderes não devolverem para o Executivo a sobra do orçamento. Tanto é que há uma questão, hoje há uma ação nossa, hoje em Brasília, tramitando Do STF, né? no STF, para que o Judiciário, que não gastar o seu orçamento ou qualquer poder, devolver para o governo do Estado. E hoje isso não acontece, em alguns estados acontece no Brasil, no RN não acontece. Então, o ex-presidente Cláudio Santos disse que economizou R$500 milhões, louvável a medida dele. Mas esse dinheiro era para estar nos cofres do Estado, pagando a folha do servidor. Não está lá no Judiciário fazendo caixa no Judiciário. Então, eu acho que essa correção, e também temos que ter uma compreensão, eu dialoguei e tenho um diálogo muito bom com todos eles, e todos foram colaboradores, mas eu acho que essa questão é um ponto de vista que eu defendo. Alguns até são contra, mas eu acho que sobra do orçamento tem que retornar, porque o dinheiro sai do Estado. É do orçamento, é da OGE. Vai para o Poder Judiciário, vai para o Ministério Público, vai para a Assembleia. A Assembleia não utiliza o dinheiro todo. Por que não devolver para o Executivo? Governador, o nosso internauta tem aqui umas perguntas, eu vou fazer 2 aqui, o senhor poderia responder rapidamente. O Daçaev Pinheiro está perguntando, quando será liberados empréstimos consignados para os servidores? Pois está suspenso há um bom tempo. É a mesma pergunta do Diogo Rodrigues, Parnamirim. Gostaria de saber até quando os funcionários públicos vão ficar sem poder fazer empréstimo pelos bancos. Essa é uma questão financeira, mas a Kaline Bispo está perguntando. E a UTI pediátrica do Hospital Maria Alice? Vai fazer 2 anos que está fechado. O que é que o senhor tem a dizer? Bem, eu construí 120 leitos de UTIs, né, pediátricas, neonatal e adultas. Lá também está sendo feita a UTI. No Maria Alice? Também está sendo construídas. Né, como está sendo feito no Hospital da Polícia Militar, como está sendo feito em Parnamirim, no Colégio Marques, está sendo feito em todo canto, lá em Macaíba, que é aqui do lado de Natal, em todo o estado está sendo feito. Não sei por que está preocupado, porque temos hoje 120 leitos de UTI. No caso do empréstimo consignado? O empréstimo consignado
está sendo solucionado. Até eu conversei com o secretário Gustavo Nogueira, houve uma questão burocrática, uma questão jurídica, que está sendo sanado para poder voltar a acontecer. Governador, o senhor é alvo de inquéritos e responde a processos rumorosos, como os da Dama de Espadas e o da JBS. Até que ponto estes problemas jurídicos impactam no seu administrar, no seu desempenho administrativo? Primeiro, quero dizer com muita honestidade, se eu tivesse algum drama de consciência que tivesse feito na minha vida, no meu patrimônio pessoal, na minha vida pública, algo errado, eu nem seria candidato. Até porque é da minha convicção. Eu aprendi a trabalhar desde criança. Meu patrimônio, para começar, 90% dele é de herança. E os poucos bens que eu comprei na minha vida têm origem. O que eu comprei, tem o que eu vendi, e aqui está no imposto de renda o que eu comprei. Eu entrego o meu imposto de renda para ser vasculhado por você. Contrate o melhor contador do Brasil, a maior empresa do Brasil de auditoria, para investigar a minha vida, meu patrimônio, a minha evolução patrimonial. A minha evolução foi somente de herança. Ao contrário, foi em evolução patrimonial. Eu vendi mais do que comprei. Meu patrimônio encolheu na vida pública, porque eu parei de ser empresário, parei de trabalhar, me dediquei à vida pública, meu patrimônio encolheu. Com relação à Dama de Espada, eu estou totalmente tranquilo, porque o tempo é o senhor da verdade. Se eu tivesse algo a me preocupar, nem candidato eu seria. Vamos esperar o julgamento. Eu confio no julgamento, no bom senso da Justiça, do Ministério Público. A JBS fizeram comigo um estardalhaço. O governador está envolvido, o cara lá, um homem poderoso, o homem mais rico do Brasil, imagine só, atacando Joel Batista, os irmãos Batista atacando, e agora a chefe da PGR do Brasil, a ministra Raquel Dodge, do Brasil, número 1, né, o MP Federal do Brasil, já me inocentou, me tirou de todas as ações criminais. Só restou uma ação que é natural de ajuda de campanha, mas nada mais de caráter criminal ela já pediu o arquivamento de todos os processos criminais da JBS, da delação da JBS contra mim. Então já estou, de acordo com o parecer da número 1 do Brasil, ministra Raquel Dodge, chefe da PGR Nacional, ela pede a exclusão do meu nome nos processos criminais. Então o tempo mostra a verdade. Era exatamente isso que eu ia caso, perguntar. É a Procuradora-Geral da República. Da República, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela arquivou... Procuradora-chefe da República. É isso aí. Ela arquivou o inquérito contra o filho do senhor, o deputado Fábio Faria, né, mesma coisa, né? Pela delação do Ricardo Saldi. O mesmo episódio. Mesmo episódio. O senhor acredita que o mesmo acontecerá com o senhor, que foi citado, no caso, pelo Executivo? Como assim? Na mesma pergunta? Não, é exatamente isso. O senhor acredita? Porque ainda existe uma... O que ela não alterou meu, apenas a parte eleitoral, nada a ver Caixa 2, não é isso? Caixa 2, nada a ver com propina, nada a ver com troca de favores, nada a ver com coisas de natureza criminal. Certo. Então, portanto, a própria ministra Raquel Dodge, ela me inocentou. E é bom você saber disso, você que está em casa saber disso. E com respeito. Agora, de todas aquelas outras acusações. Eram 3 acusações, todas elas ela mandou arquivar. E ficou só a parte do Caixa 2. E é bom também que a senadora Fátima responda, porque o mesmo Ricardo Saldi, que disse que o governador Robson estava envolvido, né, tudo agora que eu acabei de ser inocentado. O Ricardo Saldi é executivo da JBS. É o diretor da JBS. Na Tribuna do Norte, se você pesquisar, pode entrar na Tribuna do Norte, no site está lá. O Ricardo Saldi disse que a senadora Fátima recebeu R$500 mil por fora da JBS. Está na Tribuna do Norte. Está lá. É só você entrar, você vai ver. Então, está faltando o arquivamento dela. O dela não teve ainda. Mas a delação é a mesma. A delação também, entrou na delação. Marco Aurélio Sá. Governador, ao longo do governo, dos 4 anos de exercício de mandato, certamente o senhor deve ter feito algumas coisas, deve ter tido alguns comportamentos que, se reeleito, o senhor não repetiria. Aí eu lhe pergunto, do que é que o senhor se arrepende e que coisas o senhor fez e que agora não repetiria mais? Meu maior arrependimento, Marcos, eu peço aqui desculpa a você que está em casa, com muita humildade, foi não ter dado a coletiva quando assumi, mostrando ao povo do Rio Grande do Norte o estado que eu recebi. Eu fui generoso.
Eu fui muito generoso. Fui muito condescendente com aqueles que governaram o Estado e me deram o Estado mais falido do Nordeste. Você falou da questão econômica. Há um estudo nacional da CNI que disse que dos 9 estados do Nordeste, o único estado que empobreceu ao longo de 15 anos, antes de eu ser governador, foi o Nordeste. A Paraíba cresceu 49 vezes mais do que o nosso estado. O Piauí, 69 vezes. E foi esse estado que eu recebi. Então eu errei quando não deu uma coletiva. No meu primeiro dia de mandato era para ter chamado a imprensa, ter chamado Diógenes, ter chamado Enio, ter chamado Marco Aurélio, que é a professor de economia, ter chamado a imprensa potiguar e ter mostrado o estado que eu estava começando a governar. Não fiz isso por generosidade e até acho que fui bastante ingênuo e paguei até um preço por isso. Porque se eu tivesse mostrado no começo do mandato o estado que eu recebi falido, quebrado, literalmente destruído, as finanças, as estradas, os hospitais, a malha viária, o agronegócio, o parque industrial, o desemprego maior do que a média brasileira, o povo teria compreendido melhor o que eu passei nesses 4 anos. Mas a minha travessia foi a mais difícil que um governador já teve. Por isso que eu me sinto preparado. Hoje eu conheço o estado todo. Sei o que pode ser feito ainda para melhorar. Quem fala hoje sugestões que vai resolver, está chutando. É chute. São jogo de palavras. Mas não conhece nada do Rio Grande do Norte. A senadora, por exemplo, do PT, ela é contra o incentivo para a indústria. Vai fechar a Guarapes. Ela é contra o incentivo para... Então, para onde vão os empregos? Para o Ceará? Para o Maranhão? Para a Bahia? É esse estado que ela quer governar? Vai quebrar o estado em 3 meses. Com 3 meses o estado está quebrado, está falido, está fechado. Candidato, nosso tempo está acabando e eu encerro essa sabatina com uma pergunta do internauta. O Daison Bezerra está perguntando como é que fica o projeto da terceira ponte que ficaria na altura do balde. Ficou. E a pergunta é boa. Realmente, eu queria fazer uma ponte aqui, no centro de Natal, ali no viaduto Baldo, até o outro lado do rio Potegi. Só que eu não tinha dinheiro para fazer. Qual é o nome dele? Daison Bezerra. Tá, só não tinha dinheiro para fazer. Aliás, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma obra tão boa quanto a ponte. Daison Bezerra. Porque além da ponte que eu fiz, fica lá, mais distante, lá na BR-304, onde sai a ponte, mas eu fiz um anel viário metropolitano. Só tem anel viário no Brasil, em São Paulo, que é o Rodoanel. Demorou 10 anos. Então eu fiz o anel viário metropolitano e a terceira ponte sobre o rio Potegi. Tudo bem, não está na sua visão, não está dentro de Natal. Mas essa ponte permitiu você ter um anel viário por toda a região do Grande Natal, que vai melhorar a mobilidade em Natal, acaba o caminhão de carga passando por dentro de Natal, e é uma obra fantástica, vai gerar emprego e renda naquela região toda, prosperidade, mobilidade. Então, temos uma ponte lá de 170 metros sobre o rio Potegi. É a terceira ponte, não é como você queria, como eu também queria, que fosse aqui dentro de Natal, mas é a terceira ponte, eu não menti, cumpri a palavra e junto com a ponte veio o anel viário. Então foram 2 obras, a ponte e o anel viário metropolitano. Certa vez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse, declaração ao jornalista, que era muito fácil governar o Brasil. Eu lhe pergunto, depois desses 3, 4 anos de governo do Rio Grande do Norte, é fácil governar o Rio Grande do Norte? Não, foi muito difícil, Diógenes, não vou mentir, foi muito difícil, mas eu acho que o segundo governo será muito mais fácil, porque o Estado está muito mais organizado, o Estado está com um outro ambiente jurídico, temos o Estado atraente para investimento. Antes era o Ceará, trouxe para cá o Hotel Vila Galé, para touros, o turismo explodiu, temos hoje o aeroporto de Mossoró comercial, temos hoje grandes obras que vão, a curto, médio e longo prazo, mostrar um Estado que vai nascer. Eu não pude foi falar o bom, aquele ditado que diz, o ruim esconde o bom. E a cortina de fumaça não deixava Robson poder falar as coisas boas. Agora só estou podendo falar, finalmente, né? Finalmente estou podendo contar a verdade ao povo do meu Estado. É isso aí. Eu gostaria de agradecer o candidato Robson Faria, governador do Estado, candidato à reeleição, pela participação na Sabatina no Minuto. Muito obrigado, Robson. Agradecer também a participação dos jornalistas Enio Cinedino e Marco Aurélio de Sá, que participaram aqui da Sabatina com o governador Robson. Amanhã teremos mais uma Sabatina, a terceira da série, com o candidato Dário Barbosa, do PSTU. Este programa você também vai acompanhar amanhã, reprise, no Jornal 96. A todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência.